O Rio de Janeiro parecia mais cinza naquela manhã de março. As nuvens pesadas e escuras se acumulavam sobre a cidade maravilhosa como um manto de melancolia, refletindo perfeitamente o estado de espírito de Xuxa Meneghel. Aos 62 anos, a eterna rainha dos baixinhos caminhava pelas ruas do centro com passos lentos e pensativos, carregando nos ombros o peso de um dos períodos mais difíceis de sua vida. Perdas pessoais recentes haviam deixado um vazio profundo em seu coração. Um buraco negro que nem o brilho das câmeras de televisão, nem o carinho incondicional de milhões de fãs ao redor do mundo conseguiam preencher. Era como se uma parte essencial de sua alma tivesse sido arrancada, deixando apenas uma ferida que se recusava a cicatrizar. Vestida de forma deliberadamente simples, jeans desbotados, uma blusa branca de algodão e tênis confortáveis, com óculos escuros, Ray-Ban cobrindo seus olhos expressivos e um boné azul marinho puxado sobre os cabelos loiros platinados, ela tentava desesperadamente passar despercebida entre a multidão anônima. Era um contraste gritante com a Xuxa que o público conhecia. Sempre colorida, sempre radiante, sempre irradiando alegria e energia positiva. Hoje, ela se dirigia à ONG Esperança Solidária, uma organização humanitária no coração do centro da cidade, especializada em acolher imigrantes e refugiados que chegavam ao Brasil em busca de uma nova chance na vida. Havia tomado a decisão de dedicar seu tempo ao trabalho voluntário, numa tentativa desesperada de encontrar um novo sentido para sua existência através do serviço aos outros. Talvez, pensava ela, ajudando pessoas que haviam perdido tudo, conseguisse encontrar novamente a si mesma. O trânsito estava absolutamente caótico, típico de uma manhã de segunda-feira no Rio. Carros buzinavam impacientes em uma sinfonia urbana de irritação. Pedestres se espremiam nas calçadas estreitas como sardinha em lata, e o ar estava carregado de fumaça de escapamentos, suor humano e a pressa característica de uma metrópole que nunca para. Vendedores ambulantes gritavam oferecendo água gelada, balas, cigarros e jornais, enquanto mendigos estendiam as mãos em busca de algumas moedas. Xuxa parou no semáforo da movimentada Avenida Presidente Vargas, observando com olhos cansados o movimento frenético ao seu redor. Executivos de terno corriam para não perder o ônibus, mães carregavam crianças pequenas enquanto equilibravam sacolas de compras. Estudantes universitários caminhavam com fones de ouvido, perdidos em seus próprios mundos digitais. Era a vida pulsando em toda a sua intensidade, mas ela se sentia completamente desconectada de tudo isso. Quando o sinal abriu, ela começou a atravessar a larga avenida, perdida em seus pensamentos sombrios sobre como poderia contribuir para amenizar o sofrimento de pessoas que haviam perdido tudo: seus países, suas famílias, suas identidades. Talvez, refletia, ao ajudar outros a reconstruírem suas vidas, ela conseguisse reconstruir a sua própria. Foi então que ouviu o rugido ameaçador de um motor acelerando violentamente. Um carro preto, um sedã de luxo com vidros escuros, surgiu como um projétil em alta velocidade, desrespeitando completamente o sinal vermelho. O motorista, provavelmente falando ao celular ou simplesmente ignorando as leis de trânsito, acelerava como se estivesse numa pista de corrida, não numa avenida cheia de pedestres. Xuxa, completamente absorta em suas reflexões melancólicas, não percebeu o perigo mortal que se aproximava. Seus reflexos, embotados pela tristeza e pela idade, não reagiram ao som do motor. Ela continuou caminhando, alheia ao fato de que estava a segundos de ser atropelada.
Antes que pudesse sequer processar o que estava acontecendo, sentiu um braço forte, musculoso e decidido puxá-la violentamente para trás. O impacto foi tão súbito e poderoso que ela quase perdeu completamente o equilíbrio, tropeçando nos próprios pés e quase caindo no chão. Suas pernas tremeram, o coração disparou como um tambor de guerra e por um momento ela não conseguiu respirar. O carro passou tão perto que ela sentiu o vento cortante e quente deslocado pelo veículo, uma rajada que bagunçou seus cabelos e fez seu boné voar alguns metros. O cheiro de borracha queimada e combustível invadiu suas narinas. O motorista nem sequer diminuiu a velocidade, desaparecendo no trânsito caótico como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse quase cometido um homicídio culposo. Xuxa ficou parada na calçada, com o coração disparado como um motor desregulado, as mãos tremendo incontrolavelmente, tentando processar o que havia acabado de acontecer. A adrenalina corria por suas veias como fogo líquido e ela sentia as pernas bambas, como se fossem feitas de gelatina. Por alguns segundos, o mundo ao seu redor pareceu girar em câmera lenta. Atordoada e ainda em estado de choque profundo, ela se virou lentamente para ver quem havia sido seu salvador anônimo. Era um jovem magro, de aproximadamente 20 anos, com cabelos loiros desgrenhados que pareciam não ver um pente há semanas, e olhos azuis profundos e penetrantes que pareciam carregar o peso de 1000 tragédias. Havia algo naqueles olhos que a fez pensar em oceanos tempestuosos, em céus de inverno, em uma tristeza ancestral que transcendia sua idade. Sua roupa estava visivelmente suja e desgastada pelo tempo e pelas intempéries. Uma camiseta cinza com furos nas mangas, calças jeans rasgadas nos joelhos que já haviam conhecido dias melhores, e tênis gastos com solas que se separavam do cabedal. A pele estava marcada pelo sol implacável do rio e pela vida nas ruas, bronzeada de forma irregular, com pequenas cicatrizes que contavam histórias silenciosas de sobrevivência. Mas havia algo em sua postura, na forma como mantinha os ombros eretos apesar das circunstâncias, que revelava uma dignidade inabalável, mesmo na adversidade mais extrema. Era como se, apesar de ter perdido tudo material, ele ainda mantivesse intacta sua essência humana, sua nobreza interior. "Você está bem?" perguntou ele com um sotaque carregado e melódico que Xuxa não conseguiu identificar imediatamente. Sua voz era suave, preocupada, genuinamente interessada em seu bem-estar. "Sim, obrigada. Você me salvou", respondeu ela, ainda sem fôlego, tirando os óculos escuros com mãos trêmulas para olhá-lo melhor. Queria ver o rosto completo daquele anjo da guarda que havia aparecido do nada. O jovem desviou o olhar imediatamente, como se não se sentisse digno de atenção ou gratidão. Xuxa percebeu o cansaço profundo, gravado em cada linha de seu rosto jovem, a dor silenciosa que emanava de seus olhos como uma aura invisível, e uma vergonha que parecia ser parte integrante de sua essência. Era como se ele carregasse um fardo invisível, um peso que o fazia se sentir menor do que realmente era. Havia algo naquele rapaz que a tocou profundamente, despertando nela um instinto maternal que havia estado adormecido. Era uma vulnerabilidade que contrastava dramaticamente com a coragem que acabara de demonstrar, uma fragilidade que se escondia por trás de um ato heróico. "Não foi nada", murmurou ele, já se afastando com passos rápidos e nervosos. "Cuide-se, o trânsito aqui é perigoso." Antes que Xuxa pudesse dizer mais alguma coisa, fazer mais perguntas ou ao menos descobrir seu nome, ele já caminhava rapidamente em direção à multidão, misturando-se aos pedestres como se quisesse se tornar invisível, como se fosse um fantasma que havia se materializado apenas para salvá-la e depois desaparecer para sempre.
Ela ficou ali parada por longos minutos, observando-o desaparecer entre as pessoas, com uma sensação estranha e inexplicável de que aquele encontro não havia sido casual. Havia algo de destino naquele momento, algo que transcendia a mera coincidência. Era como se o universo tivesse conspirado para colocá-los no mesmo lugar, no mesmo momento, por uma razão que ela ainda não compreendia. A ONG Esperança Solidária ocupava um prédio de 3 andares na Rua da Carioca, uma construção antiga, mas bem conservada, pintada de amarelo claro com detalhes em azul. Na entrada, uma placa discreta anunciava: "Bem-vindos todos os que buscam esperança." Xuxa foi recebida calorosamente pela coordenadora, Mariana Santos, uma mulher de 45 anos com cabelos grisalhos presos em um coque, óculos de armação colorida e um sorriso que irradiava bondade genuína. Mariana dedicava sua vida inteira a ajudar imigrantes e refugiados. Havia abandonado uma carreira promissora como advogada corporativa para se dedicar ao trabalho humanitário. Espaço era simples, mas incrivelmente acolhedor, com paredes decoradas por desenhos de crianças de diversas nacionalidades. Pequenas obras de arte que retratavam casas, famílias, bandeiras de países distantes, sempre com muito colorido e esperança. Cartazes em vários idiomas: português, espanhol, inglês, francês, árabe, crioulo haitiano, promoviam a paz, a solidariedade e os direitos humanos. Havia uma biblioteca pequena, mas bem organizada, com livros sobre integração cultural, manuais de português para estrangeiros e literatura de diversos países. O cheiro era de café fresco e flores, criando uma atmosfera de lar longe de casa. "Que bom que decidiu se juntar a nós, Xuxa", disse Mariana, conduzindo-a através dos corredores estreitos, mas bem iluminados. "Sua presença aqui vai significar muito para essas pessoas. Muitas delas perderam literalmente tudo: família, casa, país, identidade. Elas precisam sentir que não estão sozinhas neste mundo, que ainda existe bondade e esperança." Xuxa assentiu, tentando se concentrar nas palavras de Mariana, mas sua mente ainda estava completamente fixada no jovem misterioso que a havia salvado. Durante toda a apresentação das atividades da ONG, aulas de português, oficinas de capacitação profissional, atendimento psicológico, assistência jurídica, ela se distraía, pensando naqueles olhos azuis carregados de tristeza e na forma como ele havia se afastado, como se não merecesse gratidão ou reconhecimento. "Temos pessoas de mais de 20 países diferentes", continuou Mariana, mostrando uma sala onde voluntários ensinavam português básico. Venezuelanos fugindo da crise econômica, haitianos reconstruindo suas vidas após o terremoto, sírios escapando da guerra civil, angolanos buscando melhores oportunidades. Cada um carrega uma história única de dor, mas também de esperança. À tarde, Xuxa participou de uma roda de conversa com voluntários e imigrantes. O grupo era incrivelmente diverso. Maria, uma venezuelana de 35 anos que havia sido professora em Caracas e agora trabalhava como faxineira. Jean-Claude, um haitiano de 28 anos que era engenheiro civil e tentava revalidar seu diploma. Fátima, uma síria de 40 anos que havia perdido o marido na guerra e criava 3 filhos sozinha. Antônio, um angolano de 50 anos que buscava tratamento médico para a filha deficiente. Cada um carregava sua própria história de dor e esperança, de perda e reconstrução. Mariana mediava a conversa com sensibilidade, incentivando o compartilhamento de experiências e a criação de vínculos entre pessoas que, apesar de virem de culturas completamente diferentes, compartilhavam a experiência universal do desenraizamento e da busca por um novo lar. Foi então
que Xuxa se surpreendeu ao ver o jovem da manhã sentado discretamente no fundo da sala, numa cadeira de plástico encostada na parede. Ele ouviu atentamente cada relato, cada história de sofrimento e superação, como se estivesse coletando pedaços de humanidade para preencher um vazio interno. Suas expressões mudavam sutilmente conforme cada pessoa falava. Compaixão quando Maria chorava lembrando dos filhos que ficaram na Venezuela. Admiração quando Jean-Claude falava sobre seus planos de reconstruir sua carreira. Tristeza quando Fátima descrevia as noites em que acordava gritando por causa dos pesadelos da guerra. Quando a sessão terminou e as pessoas começaram a se dispersar, Xuxa se aproximou dele com cuidado, como se estivesse se aproximando de um animal ferido que poderia fugir a qualquer momento. Você é o rapaz de hoje cedo, não é? Perguntou suavemente, sua voz carregada de curiosidade e gratidão. Ele hesitou por longos segundos, olhando ao redor como se procurasse uma rota de fuga. Seus olhos percorreram a sala, as portas, as janelas, como se estivesse calculando a melhor forma de escapar. Então, como se tivesse tomado uma decisão difícil, resignou-se e assentiu lentamente. Meu nome é Mikhail, disse em português esforçado, mas surpreendentemente compreensível. Havia um leve tremor em sua voz, como se pronunciar seu próprio nome fosse doloroso. Muito prazer, Mikhail. Eu sei quem é. Interrompeu com um sorriso tímido que transformou completamente seu rosto, iluminando-o como um raio de sol, atravessando nuvens escuras. Toda criança no meu país conhece Xuxa. Minha mãe... Ele pausou, engolindo em seco. Minha mãe costumava dizer que você era um anjo na televisão. Xuxa sentiu uma pontada profunda de humildade misturada com emoção. Ali, naquele momento, sua fama mundial, seus prêmios, seu sucesso, nada disso importava. O que importava era o gesto daquele jovem que, mesmo tendo aparentemente tão pouco, não hesitou em arriscar sua própria segurança para salvar uma estranha. Havia algo em Mikhail que despertava nela um instinto protetor que não sentia há muito tempo. Uma necessidade maternal de cuidar, de proteger, de nutrir. Era como se ela reconhecesse nele uma alma gêmea, alguém que também carregava feridas profundas e precisava de cura. De onde você é, Mikhail? Perguntou, sua voz suave e encorajadora. Ucrânia, respondeu ele, e sua voz tremeu visivelmente ao pronunciar o nome de seu país natal. Era como se essa única palavra carregasse o peso de 1000 tragédias, de 1000 saudades, de 1000 lágrimas não derramadas. Nos dias seguintes, Xuxa voltou religiosamente à ONG, como se fosse uma peregrinação diária. Descobriu que Mikhail era um frequentador assíduo, sempre o primeiro a chegar e o último a sair. Ele se oferecia constantemente para ajudar com traduções. Falava ucraniano, russo, inglês básico e estava aprendendo português com uma determinação impressionante. Organizava materiais com cuidado meticuloso, limpava as salas sem que ninguém pedisse e sempre oferecia um ombro amigo para outros refugiados que chegavam perdidos e assustados. Mariana contou a Xuxa que ele havia chegado ao Brasil há 6 meses, completamente sozinho e sem documentos, falando apenas ucraniano e algumas palavras em inglês. Havia aparecido na ONG numa manhã chuvosa de setembro, encharcado, faminto, com apenas a roupa do corpo e um pequeno caderno que protegia como se fosse o maior tesouro do mundo. Ele nunca fala sobre como chegou aqui, confidenciou Mariana durante um café. Mas pelas cicatrizes que vi em seus braços e pela forma como ele se assusta com barulhos altos, imagino que a jornada foi traumática. Ele tem pesadelos, sabe?
Às vezes, quando dorme aqui na ONG, a gente ouve ele gritando em ucraniano durante a madrugada. Aos poucos, com paciência infinita e gentileza genuína, Xuxa foi conquistando a confiança de Mikhail. Era como domesticar um animal selvagem ferido. Cada pequeno progresso era uma vitória. Cada sorriso era um presente precioso. Ela descobriu que ele era órfão desde o início da guerra, quando seus pais foram mortos em um bombardeio russo em Kiev. Eles eram animadores e roteiristas, contou Mikhail numa tarde, enquanto caminhavam pelo pequeno jardim da ONG. Trabalhavam juntos, criavam histórias para crianças. Diziam que queriam espalhar alegria pelo mundo, fazer as crianças rirem e sonharem. Seus pais, Dmitry e Oksana Petrov, haviam dedicado suas vidas a criar uma série animada infantil que se tornara um fenômeno na Ucrânia e na Polônia. Trabalhavam em um pequeno estúdio em Kiev, cercados por desenhos coloridos, bonecos de pelúcia dos personagens que criavam, e sempre com música clássica tocando ao fundo. Eles se conheceram na universidade, estudando arte e cinema. Continuou Mikhail, seus olhos brilhando com a memória. Meu pai sempre dizia que minha mãe era a pessoa mais criativa que ele já conheceu. Ela inventava histórias incríveis, personagens que pareciam reais. E ele sabia dar vida a esses personagens, fazer eles se moverem na tela como se tivessem alma própria. Com a invasão russa, perderam tudo em questão de dias: casa, estúdio, equipamentos, anos de trabalho e, finalmente, a própria vida. Mikhail havia fugido sozinho, uma jornada épica e perigosa que o levou através de fronteiras militarizadas, campos de refugiados superlotados, cidades bombardeadas, até chegar ao Brasil. Por que escolheu o Brasil? Perguntou Xuxa durante uma de suas conversas, enquanto compartilhavam um lanche simples na cantina da ONG. Minha mãe sempre dizia que o Brasil era um país de coração grande, respondeu Mikhail com os olhos marejados de lágrimas contidas. Ela assistia seus programas quando era criança nos anos 80. Gravava em fitas VHS e assistia repetidas vezes. Dizia que um país que produzia alguém como você, alguém que dedicava a vida a fazer crianças felizes, não poderia ser ruim para quem precisava de ajuda. Xuxa se emocionou profundamente com essa revelação. Descobrir que sua influência havia atravessado oceanos e décadas, tocando a vida de uma família ucraniana que ela nunca conhecera, foi simultaneamente humilhante e inspirador. Decidiu naquele momento que não poderia simplesmente observar aquele jovem corajoso e gentil vivendo em condições tão precárias. Acionou discretamente seus contatos, e Xuxa tinha contatos em todos os lugares. E conseguiu um quarto em um abrigo parceiro da ONG, um lugar limpo e seguro onde Mikhail poderia dormir sem medo. Providenciou roupas limpas, comprando pessoalmente cada peça com cuidado, imaginando o que ficaria bem nele. Garantiu refeições regulares, não apenas comida, mas refeições nutritivas e saborosas que o ajudariam a recuperar o peso perdido durante meses de privação. Mais importante que a ajuda material, Xuxa ofereceu algo que Mikhail não recebia há muito tempo: presença humana genuína. Passava horas conversando com ele, ouvindo suas histórias com atenção total, seus medos sem julgamento, seus sonhos fragmentados com esperança renovada. Aos poucos, como uma flor que se abre lentamente ao sol, ele se abriu completamente para ela. Contou sobre sua infância dourada em Kiev, numa época em que a Ucrânia ainda era um país em paz. Falou sobre manhãs de domingo, quando acordava com o cheiro de panquecas que sua mãe fazia. Sobre tardes no parque com seu pai, ensinando-o a andar de bicicleta. Sobre noites em que os três se aconchegavam no sofá para assistir desenhos animados. Descreveu
As noites em claro, ouvindo sirenes de ataque aéreo e explosões distantes. O terror de correr para abrigos subterrâneos com outros civis apavorados. O desespero de ver sua cidade natal sendo destruída pedaço por pedaço. Falou sobre o dia em que voltou para casa e encontrou apenas escombros onde antes havia seu lar. Sobre a busca desesperada pelos pais entre os destroços. Sobre o momento em que encontrou os corpos e soube que estava completamente sozinho no mundo. Relatou a solidão absoluta da fuga, semanas caminhando por estradas destruídas, dormindo em ruínas de prédios bombardeados, comendo o que conseguia encontrar ou ganhar da caridade de outros refugiados. Falou sobre a travessia de fronteiras, os guardas desconfiados, os campos de refugiados, onde era apenas mais um número entre milhares de deslocados. Descreveu a jornada até o Brasil, meses de viagem através da Europa, trabalhando ilegalmente para pagar passagens, dormindo em estações de trem, sempre com medo de ser deportado. Contou sobre a chegada ao Rio, a barreira do idioma, o medo constante de não pertencer a lugar algum, de ser para sempre um estrangeiro sem pátria. Eu não tenho ninguém no mundo, confessou uma noite, quando ficaram conversando até tarde na varanda da ONG, observando as luzes da cidade. Lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto, brilhando sob a luz dos postes. Só queria ter uma família de novo, sabe? Alguém que se importasse se eu estou bem ou mal. Alguém que sentisse minha falta se eu desaparecesse. Xuxa, profundamente tocada por sua vulnerabilidade, enxergou nele uma dor que também era sua. A solidão existencial, a sensação de vazio, que nem o sucesso nem a fama conseguiam preencher, a necessidade desesperada de conexão humana genuína. Naquele momento, percebeu que ao ajudar Mikhail, também estava se curando de suas próprias feridas. Era como se o universo tivesse colocado aquele jovem em seu caminho, não apenas para que ela o salvasse, mas para que ele a salvasse também. 3 semanas depois de seu primeiro encontro, durante uma conversa casual, no pequeno jardim da ONG, um espaço verde com algumas árvores frutíferas e bancos de madeira onde os refugiados costumavam se reunir para conversar em seus idiomas nativos, Mikhail mostrou a Xuxa seu maior tesouro, um caderno velho e desgastado, com capa de couro marrom gasto pelo tempo e páginas amareladas pelas intempéries. Era um dos poucos pertences que conseguira salvar da guerra, protegido em uma sacola plástica durante toda sua jornada épica até o Brasil. Dentro havia desenhos detalhados feitos à mão, roteiros escritos em ucraniano com a caligrafia cuidadosa de seus pais, anotações técnicas sobre animação, esboços de personagens em diferentes poses e expressões. Eram de meus pais, explicou folheando as páginas com cuidado reverente, como se estivesse manuseando uma relíquia sagrada. Eles trabalharam nisso por anos e anos. Era o sonho deles, o projeto de suas vidas. Cada desenho aqui tem amor, cada personagem tem alma. Xuxa examinou os desenhos com atenção crescente, seus olhos de profissional do entretenimento reconhecendo imediatamente a qualidade excepcional do trabalho. Mesmo não entendendo o idioma ucraniano, ela podia perceber a sofisticação das histórias, a profundidade dos personagens, a técnica refinada em cada traço. Havia algo especial naqueles desenhos. Uma magia que transcendia barreiras linguísticas e culturais. Os personagens principais eram uma menina chamada Soniashnik, Girassol, com cabelos dourados como raios de sol, um urso gentil chamado Vedmid, que usava um chapéu vermelho, uma raposa esperta chamada Lisikka, com uma cauda listrada, e um coelho tímido chamado Krolik, que sempre carregava uma cenoura.
Cada personagem tinha personalidade própria, expressões únicas, detalhes que mostravam o cuidado e o amor com que foram criados. Como se chamava a série? Perguntou Xuxa, sentindo uma estranha familiaridade com aqueles personagens. Soniashnik e Druzy, respondeu Mikhail, pronunciando cada sílaba com carinho. Significa girassol e amigos. Era sobre uma menina que viajava pelo mundo, fazendo amizades e aprendendo sobre diferentes culturas. Cada episódio acontecia em um país diferente e ela sempre encontrava crianças, locais que a ensinavam sobre suas tradições, comidas, músicas, histórias. Xuxa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo profundamente familiar naquele conceito, algo que ressoava com sua própria filosofia de vida e trabalho. A ideia de usar entretenimento para educar, de promover amizade entre culturas diferentes, de ensinar tolerância e amor através de histórias simples, mas poderosas. Posso pesquisar sobre essa série? Perguntou, já imaginando as possibilidades. Claro, respondeu Mikhail, mas havia tristeza em sua voz. Embora eu não saiba se ainda existe alguma coisa. Com a guerra, tudo se perdeu. Xuxa pediu para pesquisar sobre a série e ficou absolutamente chocada com o que descobriu. Soniashnik e Druzy não era apenas uma série de sucesso local, era um fenômeno cultural massivo na Europa Oriental. Havia produtos licenciados sendo vendidos em dezenas de países, brinquedos dos personagens em lojas de toda a Europa, livros infantis traduzidos para múltiplos idiomas, até mesmo parques temáticos inspirados nos personagens na Polônia e na República Tcheca. A série havia sido exibida em mais de 15 países, dublada para 12 idiomas diferentes e gerava milhões de euros em receita anual. Havia uma linha completa de produtos, bonecos de pelúcia, jogos educativos, roupas infantis, material escolar, até mesmo uma marca de alimentos saudáveis para crianças com os personagens estampados nas embalagens. Mais intrigante e perturbador ainda, a série continuava sendo produzida e exibida, gerando lucros substanciais para alguém. Mas os nomes dos pais de Mikhail, Dmitry e Oksana Petrov haviam misteriosamente desaparecido de todos os créditos. Os direitos autorais estavam registrados em nome de empresas obscuras com nomes genéricos como Entretenimento Europa Oriental Ligneda e Produtora Infantil Internacional S.A., todas ligadas a figuras poderosas e suspeitas, tanto na Europa quanto no Brasil. Mikhail, disse Xuxa, mostrando reportagens impressas e documentos que havia encontrado online, sua voz tremendo de indignação. Você é o herdeiro legítimo de tudo isso. Seus pais criaram um império e alguém roubou isso de você. Parece que muita gente muito poderosa não quer que você saiba disso. Mikhail ficou completamente atônito, observando as imagens coloridas de produtos com os personagens criados por seus pais sendo vendidos em lojas de todo o mundo. Viu crianças europeias brincando com bonecos de Soniashnik, leu sobre o sucesso internacional da série, descobriu que os personagens que seus pais haviam criado com tanto amor estavam espalhando alegria por milhões de lares. Mas ao mesmo tempo, sentiu uma raiva profunda e uma tristeza ainda maior. Seus pais haviam morrido pobres, bombardeados em sua própria casa, enquanto outras pessoas lucravam milhões com sua criação. Ele havia fugido como refugiado, vivido nas ruas, passado fome, enquanto empresários inescrupulosos construíam fortunas com o trabalho de Dmitry e Oksana. Nunca imaginei que fosse tão grande, murmurou, folheando os documentos com mãos trêmulas. Meus pais sempre falavam que queriam que Soniashnik fosse conhecida no mundo todo, mas eles morreram achando que era apenas um sonho impossível. Xuxa sentiu uma determinação férrea se formar em seu peito. Havia encontrado não apenas uma causa pela qual lutar,
mas uma injustiça que não podia tolerar. Mikhail não era apenas um refugiado precisando de ajuda. Era o herdeiro legítimo de uma fortuna que havia sido roubada dele por pessoas sem escrúpulos que se aproveitaram do caos da guerra. "Vamos recuperar o que é seu por direito", disse ela, com uma firmeza que não sentia há anos. "Não importa quem esteja por trás disso, não importa quanto poder tenham. Seus pais merecem ser reconhecidos e você merece herdar o fruto do trabalho deles." Xuxa, com sua vasta experiência no mundo do entretenimento e uma rede de contatos construída ao longo de décadas de carreira, acionou os melhores advogados especializados em direitos autorais e propriedade intelectual que conhecia. O que descobriram nas semanas seguintes foi ainda mais chocante e complexo do que qualquer um poderia imaginar. Dr. Roberto Mendes, um renomado advogado especialista em propriedade intelectual com escritório em Ipanema, havia lidado com casos internacionais complexos durante toda a sua carreira de 25 anos. Quando Xuxa lhe apresentou o caso de Mikhail, ele imediatamente reconheceu a gravidade da situação. "O que aconteceu aqui foi um roubo sofisticado e sistemático", explicou durante uma reunião tensa em seu escritório, cercado por estantes cheias de livros jurídicos e precedentes internacionais. Aproveitaram-se do caos da guerra, da morte dos criadores originais e da falta de um herdeiro presente para forjar documentos, subornar funcionários e apagar rastros. É um esquema que envolve múltiplos países e jurisdições. As investigações revelaram uma teia complexa de corrupção e ganância. A Entretenimento Global, Litahari, uma empresa brasileira com sede em São Paulo e escritórios em Miami, havia adquirido os direitos de distribuição da série na América Latina por uma quantia irrisória, apenas $50 mil, de uma empresa polonesa chamada Produtora Varsóvia Internacional. Mas a Produtora Varsóvia Internacional havia obtido esses direitos de forma fraudulenta de uma empresa ucraniana chamada Kiev Animação Limitada, que por sua vez havia forjado documentos alegando ter comprado os direitos dos pais de Mikhail pouco antes de suas mortes. Todas essas transações haviam acontecido em questão de semanas após o bombardeio que matou Dmitry e Oksana, quando Mikhail estava fugindo pela Europa e não tinha como contestar. O CEO da Entretenimento Global, Marcos Oliveira, era um empresário de 45 anos com histórico de negócios questionáveis. Tinha conexões suspeitas com políticos brasileiros, empresários europeus envolvidos em lavagem de dinheiro e até mesmo figuras ligadas ao crime organizado internacional. Seu escritório em São Paulo era luxuoso, com vista para a Avenida Paulista, mas suas práticas comerciais eram sombrias. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo, continuou o Dr. Roberto, mostrando documentos que sua equipe havia obtido através de contatos na Europa. Identificaram uma propriedade intelectual valiosa, cujos criadores haviam morrido. Esperaram tempo suficiente para ter certeza de que não havia herdeiros presentes para contestar. E então montaram toda essa estrutura fraudulenta. Logo após Xuxa e Mikhail começarem a investigar, eles começaram a receber ameaças veladas, mas inequívocas. Telefonemas anônimos no meio da madrugada, com vozes distorcidas falando em português, inglês e até mesmo russo, alertando-os para não mexerem em coisas que não entendiam. Carros com placas falsas estacionavam em frente à ONG por horas, com homens de óculos escuros observando quem entrava e saía. E-mails com vírus chegavam diariamente aos computadores da ONG, tentando hackear seus sistemas e descobrir o que sabiam. Um dos advogados de Xuxa, Dr. Carlos Ferreira, foi seguido por homens desconhecidos durante uma semana inteira, até que decidiu contratar segurança particular. Um jornalista investigativo chamado Pedro Santos, que
que havia se interessado pelo caso e começado a investigar as conexões internacionais, teve seu apartamento invadido, seu computador roubado e perdeu todos os arquivos relacionados à investigação. Quando tentou denunciar a polícia, foi informado de que o caso seria investigado, mas nada aconteceu. Você está em perigo real, Mikhail, alertou Xuxa durante uma conversa séria na segurança de sua casa na Barra da Tijuca. Estamos lidando com pessoas que têm muito dinheiro, muito poder e aparentemente poucos escrúpulos, mas eu prometo que não vou deixar ninguém te machucar. Vamos lutar por seus direitos, custe o que custar. Mikhail, que havia sobrevivido a uma guerra e a uma jornada épica como refugiado, não se intimidou com as ameaças. Pela primeira vez desde a morte dos pais, sentiu-se verdadeiramente protegido e apoiado. Havia encontrado não apenas uma amiga, mas uma guerreira disposta a lutar ao seu lado contra injustiças que pareciam impossíveis de vencer. Meus pais morreram defendendo sua arte e seus valores, disse ele com uma determinação que surpreendeu até mesmo Xuxa. Não vou deixar que pessoas más lucrem com o trabalho deles enquanto eu fico em silêncio. Se eles querem luta, vamos dar luta. Enquanto avançavam na investigação legal, enfrentando obstáculos burocráticos e ameaças crescentes, Mariana convidou Mikhail para dar uma palestra na ONG sobre sua experiência como refugiado. Era parte de um programa mensal chamado Vozes da Esperança, onde refugiados compartilhavam suas histórias para voluntários, estudantes universitários e membros da comunidade. Mikhail relutou inicialmente, ainda tímido e inseguro sobre seu português, que embora tivesse melhorado dramaticamente, ainda carregava um sotaque carregado e algumas limitações vocabulares. Mas Xuxa o encorajou com a paciência e o carinho de uma mãe. Você tem uma história poderosa, Mikhail, disse ela, segurando suas mãos durante uma conversa no jardim da ONG. Outras pessoas precisam ouvir isso. Sua voz pode inspirar, pode dar esperança para outros refugiados, pode mostrar para brasileiros a realidade de quem foge da guerra. E, mais importante, pode ajudar nossa causa legal. No dia da palestra, o auditório da ONG estava completamente lotado. Havia refugiados de diversas nacionalidades, voluntários regulares, jornalistas de veículos locais, estudantes universitários de cursos de relações internacionais e direitos humanos e até mesmo alguns políticos locais que haviam ouvido falar do caso. Mikhail subiu ao pequeno palco improvisado extremamente nervoso, suas mãos tremendo visivelmente, suor escorrendo por sua testa apesar do ar condicionado. Xuxa estava na primeira fila, oferecendo sorrisos encorajadores e gestos de apoio, com voz inicialmente trêmula, mas crescendo em confiança conforme percebia a atenção respeitosa da plateia. Ele começou a contar sua história. Falou sobre a infância dourada em Kiev, descrevendo uma cidade linda com parques verdes, arquitetura histórica e pessoas que viviam em paz. Contou sobre o trabalho criativo dos pais, mostrando algumas páginas do caderno sagrado, explicando como Dmitry e Oksana haviam dedicado suas vidas a criar arte que educasse e divertisse crianças. Descreveu o horror da guerra com detalhes que fizeram muitas pessoas na plateia chorarem abertamente. Falou sobre o som das sirenes, o medo constante, as noites passadas em abrigos subterrâneos ouvindo explosões. Contou sobre o dia em que perdeu tudo, paz, casa, futuro, em questão de minutos. Relatou a jornada desesperada até o Brasil, os meses de viagem através da Europa, trabalhando ilegalmente, dormindo em lugares perigosos, sempre com medo de ser descoberto e deportado. Descreveu a chegada ao Rio, a barreira do idioma, a sensação de ser um fantasma invisível numa cidade que não o conhecia. Mas também falou sobre esperança e bondade humana, sobre a ONG que o acolheu,
sobre voluntários que o ensinaram português, sobre brasileiros que o trataram com gentileza, apesar de ser um estranho. E principalmente sobre Xuxa, que havia aparecido em sua vida como um anjo da guarda quando ele mais precisava. Eu pensei que havia perdido tudo na guerra, disse, sua voz agora firme e emocionada. Meus pais, minha casa, meu país, minha identidade. Mas descobri que ainda tinha algo muito valioso. A capacidade de recomeçar, de fazer novos amigos, de construir uma nova vida. O Brasil me deu essa chance. E então, pela primeira vez publicamente, ele revelou a existência da série criada por seus pais e o roubo sistemático de seus direitos autorais. Mostrou documentos, explicou o esquema fraudulento, descreveu as ameaças que estavam recebendo. Meus pais criaram Soniashnik e Druzy para espalhar alegria e ensinar sobre amizade entre diferentes culturas. Disse com lágrimas escorrendo por seu rosto, mas voz firme. Eles morreram defendendo esses valores, bombardeados em sua própria casa. Agora pessoas gananciosas e sem escrúpulos lucram milhões com o trabalho deles enquanto eu vivo como refugiado. Mas não vou desistir. Vou lutar pelos sonhos dos meus pais, pela memória deles, pela justiça. Ao final da palestra, que durou quase 2 horas, a plateia se levantou em uma ovação que durou mais de 5 minutos. Muitos choravam abertamente, tocados pela coragem e pela dignidade daquele jovem que havia perseguido a justiça mesmo diante de tantas adversidades. Jornalistas se aproximaram pedindo entrevistas exclusivas. Representantes de ONGs internacionais ofereceram apoio. Estudantes universitários pediram autógrafos, não pela fama, mas pela inspiração que sua história representava. Xuxa, na primeira fila, estava radiante de orgulho e emoção. Ela sabia que aquela história não era apenas sobre direitos autorais ou dinheiro, mas sobre a força do espírito humano, a importância da solidariedade e a capacidade de transformar dor em esperança. Você tem uma voz poderosa, Mikhail, disse ela depois, segurando suas mãos com ternura maternal. E agora o mundo inteiro vai ouvir sua história. Você não é mais apenas um refugiado. Você é um símbolo de resistência e esperança. A palestra de Mikhail viralizou nas redes sociais de forma explosiva. Vídeos foram compartilhados milhões de vezes em questão de horas. Hashtags como "E Justiça para Mikhail", e "Soniashnik roubado" e "Art o refugiado herói" se tornaram trending topics mundiais. A pressão pública internacional forçou autoridades brasileiras, polonesas e ucranianas a investigarem o caso com urgência. Celebridades do mundo inteiro começaram a compartilhar a história. Atores de Hollywood, músicos, famosos, escritores renomados, todos se manifestaram em apoio a Mikhail. A ONG Esperança Solidária recebeu doações de dezenas de países. O caso se tornou um símbolo da luta contra a injustiça e a exploração de refugiados. Com provas substanciais reunidas por uma equipe internacional de advogados que se ofereceram para trabalhar pro bono, Xuxa e Mikhail entraram com uma ação judicial complexa envolvendo múltiplas jurisdições para recuperar os direitos da série. O caso ganhou cobertura massiva da imprensa mundial. Personalidades do entretenimento, ONGs de direitos humanos, políticos progressistas e até mesmo chefes de Estado se mobilizaram em apoio. Mas a reação dos envolvidos no esquema criminoso foi imediata e desesperada. Marcos Oliveira e seus associados, percebendo que estavam perdendo o controle da situação, escalaram suas táticas intimidatórias. Empresários tentaram subornar Mikhail com ofertas cada vez mais extravagantes. Milhões de dólares, mansões em países tropicais, contratos vitalícios, qualquer coisa para que ele desistisse da ação judicial
e desaparecesse silenciosamente. "Quero justiça, não dinheiro sujo", afirmou Mikhail categoricamente durante uma entrevista coletiva, recusando todas as propostas com uma dignidade que impressionou os jornalistas presentes. "Meus pais morreram por seus ideais. Eu não vou traí-los agora por dinheiro manchado de sangue." As ameaças se intensificaram perigosamente. Mikhail recebeu telefonemas intimidadores no meio da madrugada, com vozes distorcidas prometendo consequências graves se continuasse com o processo. Foi seguido por homens suspeitos em carros com placas falsas e chegou a encontrar seu quarto no abrigo completamente revirado, com suas poucas posses espalhadas pelo chão. Xuxa, genuinamente preocupada com a segurança de Mikhail e percebendo que as ameaças eram reais, tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Decidiu levá-lo para sua própria casa na Barra da Tijuca, onde poderia protegê-lo adequadamente. A mansão de Xuxa se tornou uma fortaleza. Seguranças discretos, mas eficientes, patrulhavam o perímetro. Câmeras de segurança monitoravam cada movimento. Mas mais importante que a proteção física, Mikhail encontrou ali algo que não tinha há anos: um verdadeiro lar. Nas noites de insônia, quando o medo e a ansiedade tomavam conta e os pesadelos da guerra voltavam a assombrá-lo, Xuxa estava sempre presente. Eles conversavam por horas sobre sonhos interrompidos, medos ancestrais, esperanças renovadas e planos para o futuro. Xuxa descobriu em Mikhail uma maturidade impressionante para sua idade, forjada pelo sofrimento extremo, mas temperada pela bondade inabalável. "Você me lembra minha mãe", disse Mikhail certa noite, olhando para o oceano através da janela panorâmica da sala. Forte por fora, mas com um coração imenso que não consegue esconder. Ela também lutava pelos outros, mesmo quando estava sofrendo. Mesmo quando as bombas caíam, ela se preocupava mais comigo do que com ela mesma. Xuxa sorriu, profundamente emocionada por essa comparação. Percebeu que, ao ajudar Mikhail, também estava se curando de suas próprias feridas emocionais. Encontrara um propósito maior que sua carreira, uma conexão humana mais profunda que a fama, um amor mais puro que qualquer sucesso profissional. Após 8 meses de batalha judicial intensa, envolvendo tribunais no Brasil, Polônia, Ucrânia e até mesmo a Corte Internacional de Justiça, a decisão finalmente chegou. Em uma sessão histórica transmitida ao vivo para o mundo inteiro, a Justiça reconheceu unanimemente Mikhail como legítimo herdeiro dos direitos autorais de Soняшник e Medruzy. A decisão foi contundente e devastadora para os criminosos. O juiz brasileiro responsável pelo caso, Dr. Fernando Almeida, declarou em sua sentença: "Este caso representa não apenas o roubo de propriedade intelectual, mas um ataque covarde contra um órfão de guerra que já havia perdido tudo. A justiça brasileira não tolerará que nosso país seja usado como plataforma para crimes contra refugiados." Marcos Oliveira, CEO da Entretenimento Global, foi condenado a 15 anos de prisão por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e apropriação indébita. Empresários europeus tiveram bens no valor de 50 milhões de euros bloqueados e enfrentaram processos criminais em seus países. Advogados corruptos perderam suas licenças profissionais e foram banidos de exercer a profissão. Mikhail se tornou da noite para o dia um jovem multimilionário. Mas mais importante que a riqueza material, ele se tornou um símbolo internacional de resistência e superação para refugiados e órfãos de guerra. Sua história inspirou documentários premiados, livros best-sellers e até mesmo uma série de TV sobre sua jornada épica.
Xuxa, ao seu lado durante todo o processo, foi reconhecida não apenas como celebridade, mas como uma verdadeira defensora de causas humanitárias. Recebeu prêmios internacionais por seu trabalho com refugiados, incluindo o Prêmio Nobel da Paz, e se tornou embaixadora especial da ONU para questões de imigração e direitos de refugiados. Com os recursos obtidos através da recuperação dos direitos autorais, uma quantia estimada em mais de 100 milhões de dólares, Mikhail criou a Fundação Soniashnik, em homenagem aos pais e à série que eles criaram com tanto amor. A fundação se dedicava a ajudar crianças refugiadas e órfãs de guerra em todo o mundo, oferecendo educação de qualidade, apoio psicológico especializado e oportunidades de desenvolvimento artístico. Xuxa tornou-se madrinha oficial e cofundadora do projeto, dedicando grande parte de seu tempo, recursos e influência à causa. Juntos, eles construíram centros de acolhimento em várias cidades brasileiras e depois expandiram para outros países, sempre com foco no desenvolvimento humano integral e na preservação da dignidade das crianças atendidas. Os centros da Fundação Soniashnik se tornaram referência mundial em atendimento a refugiados. Cada unidade tinha biblioteca multilingüe, estúdios de arte, salas de música, quadras esportivas e, principalmente, profissionais especializados em trauma de guerra. O lema da fundação, inspirado nas palavras de Oksana Petrov, era: toda criança merece sonhar, independente de onde nasceu. Em uma cerimônia emocionante na ONG Esperança Solidária, exatamente um ano após seu primeiro encontro naquela avenida movimentada, Mikhail discursou em português fluente para uma plateia de mais de 1.000 pessoas, incluindo diplomatas, celebridades e, principalmente, centenas de crianças refugiadas que haviam sido ajudadas pela Fundação. Minha verdadeira herança não são os direitos autorais ou os milhões de dólares que eles trouxeram. Minha herança é a oportunidade de construir um futuro digno, não apenas para mim, mas para todas as crianças que, como eu, perderam tudo, mas não perderam a esperança. Obrigado, Xuxa, por acreditar em mim quando eu mesmo não acreditava. Obrigado por me mostrar que família não é apenas sangue, mas escolha consciente e amor incondicional. Xuxa, visivelmente emocionada e com lágrimas de orgulho escorrendo pelo rosto, respondeu: às vezes, as maiores mudanças em nossas vidas acontecem quando somos chamados a fazer diferença na vida de outra pessoa. Mikhail, você me ensinou que a verdadeira força está na empatia, na coragem de recomeçar e na capacidade de transformar dor em esperança. Você não apenas recuperou sua herança material, mas criou um legado de amor que vai durar para sempre e tocar milhões de vidas. Os aplausos ecoaram por longos minutos. Na plateia, crianças de todas as nacionalidades, sírias, venezuelanas, haitianas, afegãs, ucranianas, sorriam e choravam ao mesmo tempo, inspiradas pela história de superação e pela prova viva de que a bondade ainda existe no mundo, mesmo nos momentos mais sombrios. 5 anos depois daquele encontro casual na Avenida Presidente Vargas, Mikhail era um jovem de 25 anos respeitado internacionalmente. Formado em administração com especialização em gestão de ONGs pela Universidade de São Paulo, com mestrado em direitos humanos pela Universidade de Harvard, falava fluentemente português, inglês, espanhol, francês e, claro, ucraniano. Tinha casa própria, amigos verdadeiros em dezenas de países e, mais importante, um propósito claro e nobre na vida. A Fundação Soniashnik havia se tornado uma das maiores organizações humanitárias do mundo, com centros em 30 países e tendo ajudado mais de 100.000 crianças refugiadas. Mikhail viajava constantemente, supervisionando projetos,
conhecendo crianças atendidas, sempre carregando consigo o caderno sagrado de seus pais, como lembrança de suas origens. Xuxa, renovada e energizada aos 67 anos, sentia-se mais leve e realizada do que em qualquer outro momento de sua vida. Havia encontrado na causa humanitária não apenas uma nova carreira, mas uma nova razão de existir. Tornaram-se família um para o outro, unidos não pelo sangue, mas pela escolha consciente e pelo afeto genuíno que transcendia qualquer laço biológico. A série Soniashnik e Druzy voltou a ser exibida mundialmente, agora com os créditos restaurados, honrando a memória de Dmitry e Oksana Petrov, e com uma porcentagem significativa da renda revertida para a Fundação Soniashnik. Os personagens criados pelos pais de Mikhail continuavam espalhando alegria e ensinando sobre amizade entre culturas diferentes, exatamente como haviam sonhado em seu pequeno estúdio em Kiev. Uma nova temporada da série foi produzida, com Mikhail como consultor criativo, incorporando histórias de refugiados reais e promovendo valores de tolerância e solidariedade. A série se tornou não apenas entretenimento, mas uma ferramenta educativa usada em escolas do mundo inteiro para ensinar sobre empatia e direitos humanos. O Rio de Janeiro, com suas contradições eternas e belezas imortais, suas injustiças gritantes e solidariedades silenciosas, testemunhou não apenas a luta por direitos autorais, mas a vitória da humanidade sobre a ganância, da solidariedade sobre a indiferença, do amor sobre o ódio, da esperança sobre o desespero. E assim, entrelaçados pelo acaso, mas unidos pela escolha consciente, Xuxa e Mikhail provaram que, mais do que qualquer tesouro material, a verdadeira herança é a oportunidade de reescrever o próprio destino e, juntos, transformar o mundo ao redor. Eles descobriram que as heranças mais valiosas são invisíveis aos olhos, mas eternamente presentes no coração. A capacidade de amar incondicionalmente, de perdoar completamente, de recomeçar corajosamente e de fazer diferença significativa na vida de outros seres humanos. Na última cena desta história real, Mikhail e Xuxa estão na varanda da casa na Barra da Tijuca, observando o pôr do sol sobre o oceano. Ele segura uma carta de uma menina síria de 8 anos, que foi ajudada pela fundação, agradecendo por ter ganhado uma nova chance na vida. Xuxa sorri, sabendo que aquela carta representa milhares de outras histórias de esperança que eles ajudaram a escrever. Você acha que seus pais ficariam orgulhosos? Pergunta Xuxa. Tenho certeza, responde Mikhail, olhando para o caderno sagrado que repousa sobre a mesa. Eles sempre disseram que a verdadeira riqueza está em quantas vidas você consegue tocar positivamente. Acho que conseguimos tocar algumas. E assim, enquanto o sol se põe sobre a cidade maravilhosa, 2 almas que se encontraram por acaso e se escolheram por amor, continuam escrevendo histórias de esperança, provando que a bondade ainda existe e que, às vezes, os encontros mais casuais podem gerar os legados mais duradouros. Esta história tocou seu coração? Então você precisa fazer parte desta corrente do bem. Se você se emocionou com a jornada de Mikhail e Xuxa, se sentiu cada lágrima, cada vitória, cada momento de esperança, você não pode ficar apenas assistindo. Inscreva-se agora e ative o sininho. Não perca nenhuma história real de superação. Seja o primeiro a saber de novos casos inspiradores. Faça parte de uma comunidade que acredita na bondade humana. Comente abaixo e compartilhe. Qual momento mais te emocionou? Foi o salvamento na avenida? A descoberta dos direitos roubados? A vitória final? Você já ajudou alguém como Xuxa ajudou Mikhail? Conte sua história. Conhece algum refugiado ou imigrante? Como podemos ajudar mais pessoas como o Mikhail?
Deixe seu like se esta história te fez acreditar que ainda existe bondade no mundo, te inspirou a ajudar alguém necessitado, te emocionou até as lágrimas, te mostrou que nunca devemos desistir da justiça. Compartilhe esta mensagem. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que precisa acreditar que milagres acontecem. Está passando por dificuldades e precisa de esperança. Trabalha com refugiados ou causas humanitárias. Simplesmente tem um coração generoso como o seu. Lembre-se, cada história que contamos aqui prova que a esperança nunca morre. Cada like, cada comentário, cada compartilhamento espalha mais bondade pelo mundo. Seja parte desta corrente do bem. Seja a diferença que alguém precisa hoje. Obrigado por assistir até o final. Sua presença aqui já faz diferença. Agora vamos juntos fazer diferença na vida de outras pessoas.